Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe essa live para que todos possam estar lendo a palavra de Deus junto. Amém? Então, gente, aí Deus aqui no capítulo 2, ele chama a atenção. Deus ele repreende o povo de Israel. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos chamei, vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. Eu não vou invalidar o concerto que eu fiz com seus pais. Com seus pais. Nunca invalidarei a aliança que fiz convosco. E quanto a vós, não fareis acordo, vocês não vão fazer acordo com os moradores dessa terra. Antes, vocês vão derrubar os altares, mas vocês não obedeceram a minha voz. Por que vocês fizeram isso? Vocês não derrubaram os postes de ídolos. E assim também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que o anjo do Senhor, com estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. E o povo chorou, porque Deus chamou a atenção do povo. Falou assim: vocês violaram o concerto que eu fiz com seus pais, mas mesmo vocês violaram o concerto que eu fiz com o pai de vocês, mas eu não vou invalidar o concerto que eu fiz com o pai de vocês. Aí eles choraram. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo José despedido, e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para subirem a terra. Então, mesmo eles violando o concerto, o Senhor falou que não ia invalidar o concerto que ele tinha feito com os pais deles. E eles choraram ali naquele lugar. Eles choraram ali. E aqui mostra que a infidelidade começou depois da morte de Josué. O povo tornou-se infiel e serviu o povo ao Senhor todos os dias da vida de Josué. E depois de todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram a Israel. Aí todo mundo ali faleceu. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com 110 anos, e se sepultaram no limite da sua herança, em Tinemate Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais e outra geração após ela, e se levantou. E essa geração que levantou, infelizmente, não conhecia a Deus, porque seus pais não passaram conhecimento de Deus para esta geração. Nem tampouco a obra que contaram, a obra que Deus fez a Israel.
É muito triste, né, gente? Nós temos que contar os poderosos feitos que Deus tem feito em nossa vida. Nós temos que contar para os nossos filhos. Nós temos que contar os poderosos feitos do Senhor na palavra de Deus e os poderosos feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. E foi também congregada toda a geração a seus pais e outras gerações após ela, e ela se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fez. Então os filhos de Israel fizeram o que era maus aos olhos do Senhor e serviram a outros deuses. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram uma ira a Deus. Portanto, deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Que triste, né, gente? Deus fez grandes obras, mas essas obras não foram contadas a este povo, e este povo se rendeu a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou nas mãos dos espoliadores para os despojarem, e os esfregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Que momento triste, que momento crucial, né? Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor ainda tinha falado e como lhes tinha jurado, estava em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojaram. Porém, tão pouco ouviram aos juízes. Antes, eles não ouviam os conselhos dos juízes e se prostituíram-se, servindo a outros deuses, e os adoraram, e depressa desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. Então estavam com o coração totalmente voltado à idolatria. E quando a pessoa está com o coração voltado à idolatria, ela está prostituindo contra Deus. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo os juízes, eles voltavam novamente aos deuses estranhos e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar o Israel, e se há de guardar, e não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram para ele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquela nação e não as desterrou, logo nem as entregou nas mãos de Josué. Este é o capítulo 2 de Juízes.